noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós vamos falar hoje de um tema que já faz tempo que não se fala nessa casa. Eu andei pesquisando lá nas palestras. É um tema que parece fácil, mas é de muito difícil aplicação. Vamos falar da terapia do perdão. Falar do perdão é sempre muito complicado, porque todos nós, de alguma forma, nós vivenciamos na sociedade, na família, sempre temos alguma coisinha, seja com familiar, seja com um parente, um vizinho, nós sempre temos aquelas picuinhas que ficam guardadas, elas ficam sedimentadas, e muitos chegam a guardar de forma dolorosa isso e que acabam provocando outros males sem que a gente perceba. Jesus enfatizava muito a necessidade do perdão. Porque o perdão é a expressão maior do amor. Porque quando a gente diz que ama a criatura, que se esforça para amar o semelhante, e a gente guarda exatamente esse ódio, essa raiva, é sinal que o amor não foi suficiente para superar isso. Então Jesus, ele manifestava nos seus ensinamentos sempre essa necessidade. Se o teu irmão tem algo contra ti, está no teu caminho, vá ter com ele. Quem sabe o diálogo com ele faça com que ele se volte para você e terás ganho do teu irmão. E na passagem seguinte, narrada de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, o Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me prejudicou, que me maltratou? Devo perdoar 7 vezes? E Jesus responde ao Pedro: não digo que deveis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, obviamente, o número é o que menos importa, mas é a intensidade com que se deve ser feito o perdão. Se a gente não consegue uma vez, 2, 3, a gente tem que tentar todas as vezes, tentar diluir aquela mágoa, aquele ranço que a gente guarda ali no nosso semelhante, para poder, enfim, afastar aquele sentimento negativo que a gente ainda mantém sobre ele. De tão importante é esse fator que Jesus preteriu até a doação para que as pessoas se apercebessem de que o efeito maior estaria na conciliação entre os semelhantes. Se tens alguma coisa contra teu irmão e vieste fazer a tua doação, deixa no altar e vá antes reconciliar-te com ele. Tal a grandeza do propósito do perdão. Em outras palavras, Jesus quis dizer: se não consegues perdoar teu irmão, não adianta fazer a doação, porque não é ela que vai comprar a manifestação de Deus. Não se barganha com Deus. O Espiritismo até
de certa forma, nos ensina que fazer o bem diminui o mal que se fez. Né? Que a gente sempre agindo no bem, sempre vai estar compensando alguma coisa de mal que a gente tenha ainda em nós. Mas nessa situação, não. E Allan Kardec se reporta a isso no quarto livro da edição da Codificação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 7, onde ele trata do Código Penal da Vida Futura, o maior Código Penal da humanidade. Ali Allan Kardec desenvolve todas as nossas necessidades perante os nossos semelhantes, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que guardamos e as suas consequências. E diz ele que todo mal que tenhamos feito ao nosso semelhante vai nos causar, sim, consequências funestas e inevitáveis. E todo o mal, todo o bem que deixarmos de fazer também provoca da mesma maneira. Em outras palavras, em se tratando de perdão, ou se perdoa bem ou não se perdoa. Porque o perdão, sobre o conceito espiritualista espírita, ele é o esquecimento da ofensa. Então, esquecermos a ofensa já é um grande alívio. Mas para Jesus tinha uma conotação muito maior. Nós tínhamos que esquecer e também não revidar, para enterrar definitivamente a lei de Italião, pena de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, olha a importância, sintam a importância do perdão em nossas vidas, da conciliação, da necessidade de nós superarmos o mal que se tenha cometido contra nós. Porque todos nós estamos no caminho da evolução. Todos nós também somos devedores. E a gente vai se reportar lá na oração dominical que Jesus nos ensinou. Nós sabemos muito bem nos dirigir ao Pai, pedindo que Ele tenha a complacência para conosco. Perdoai as nossas ofensas. É o que a gente pede. Mas na continuidade, Jesus lembra na oração dominical: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então fica numa balança, né? Deus pode muito bem chegar e vou perdoar vocês à medida de que você perdoe teu semelhante. Então todo mal que haja feito contra nós será teremos que perdoar para poder ter o perdão de Deus das faltas que havemos cometido. Então, de suma importância a conscientização em relação ao verdadeiro perdão. Pela falta do perdão, a sociedade se desmancha muitas vezes, a família se desintegra, amigos partem. Por uma discussão, uma coisa boba, que no auge daquele afã nervoso ou impulsivo, dissemos, ofendemos, mas se não sedimentarmos aquilo, não interrompermos aquela cadeia das nossas
nossas atitudes e repensarmos naquilo que fizemos, ponderarmos para com o nosso semelhante, não teremos nunca a coragem de retomar. Muitas vezes por orgulho, por vaidade, para não querer se sentir inferior. Mas a verdade é que o tempo passa e isso se sedimenta. Porque ter raiva é absolutamente normal. É físico. No estágio em que nós nos encontramos, como já dissemos muitas vezes aqui, mais próximo da linha de partida do que da de chegada, ou seja, estamos mais suscetíveis aos anseios materiais do que os valores espirituais, é muito normal a gente sentir aquele ímpeto, aquela raiva. Porque no momento que ocorre a situação, o nosso organismo, lembram daqueles neurotransmissores, os neuropeptídeos, eles injetam uma série de enzimas na nossa corrente sanguínea, e é quando a gente diz o sangue ferve. Na hora, aquilo realmente processa em nós aquele ranço, aquele mal-estar, e muitas vezes nós colocamos isso para fora. Então ter raiva é normal. Poxa, Antônio, você é espírita, você tem conhecimento, e aí? Não dá para... Não. Naquele momento, não. A pessoa faz o mal, é óbvio, sentiremos. Naquele momento não dá para perdoar? Não. Naquele momento, não. Não posso. Porque eu estou sob o efeito daquilo no meu organismo. Mas à medida que aquilo se esfriar, se acalmar, essas enzimas se dizimarem no corpo, do organismo, aí sim eu vou ter tempo para reflexão, para buscar as coisas que aprendi, as diretrizes melhores para a minha vida, assim como os senhores. Cada um vai buscar ali no seu conteúdo interior aquilo que tem de melhor para poder sobrepor aquela situação que foi criada. Aí já é um outro momento. Mas a grande maioria das pessoas não faz isso. A grande maioria das pessoas ficam ruminando aquilo. Chegam para as outras e começam a contar. Você viu o que fulano me fez? E fala e tal, e pega uma outra alma caridosa, que aí envenena mais. Fulano é assim mesmo, gosta de prejudicar e tal, e dá aquela injeção ainda de... E aí a coisa tende a piorar. E a gente fica ruminando e novamente o organismo dá uma série de outra injeção daquelas enzimas nocivas, e aquilo vai se sedimentando em nós como um ódio vigoroso. E aí fica assim, uma situação cada vez mais difícil de retroceder e se repensar naquela situação. Então a gente precisa ter o conhecimento disso, de ter a posse de nós mesmos para poder compreender qual o melhor caminho, qual a melhor atitude. Mas a doutrina espírita nos ensina que o verdadeiro perdão é aquele que esquecemos totalmente aquela situação. Já é um grandioso passo para retomarmos o caminho de conciliação e de estar bem conosco mesmo. Assim como esse capítulo que nós dissemos, que nos diz que todo mal que nós fazemos ao nosso semelhante, eu estou colocando a situação na primeira pessoa, eu faço, ou na primeira pessoa do plural nós fazemos, porque nós temos que nos preocupar mais com aquilo que nós fazemos do que com o que os outros nos fazem.
Porque se nós estivermos preparados para aquilo que o nosso semelhante vai nos fazer, será muito mais fácil superar. Mas não podemos esquecer, como dissemos, que nós também erramos para o nosso semelhante. E muitas vezes nós fazemos de conta que não aconteceu nada, que não fizemos nada, que não tivemos a intenção. Esse é o mais preocupante. Porque esse a gente sedimenta em nós, guarda a raiva e não tem jeito. Esse, a doutrina espírita é que nos informa. Que o primeiro passo para eliminarmos isso de nós é o arrependimento. Precisamos primeiro estarmos conscientes de que realmente erramos e a partir daí querer a reconciliação, querer fazer alguma coisa para reparar a situação, que é o segundo passo. Então, é preciso que tenhamos a conscientização daquilo que fizemos para acontecer o arrependimento. E a partir daí, a reparação, seja nesta ou noutra vida ou em qualquer circunstância. Então, esse agrupamento que vivemos, essa sociedade que vivemos, essa família que estamos, muito provavelmente, a grande maioria que tem esses vínculos conosco, são criaturas que participaram de outras situações conosco e estão ali requerendo de nós a nossa tolerância, a nossa complacência, para que a gente possa ser avaliado se aprendemos ou não a lição. Né? Por isso que o perdão é a expressão maior do amor. Porque não é fácil uma situação difícil, muitas vezes, em que a criatura vivencia, e falar, como eu vou perdoar uma situação dessa? Seja com um amigo, uma traição, N situações. Jesus foi experimentado até nos seus conceitos. Lembram da passagem da mulher adúltera? Que trouxeram a ele para fazer a avaliação dos conceitos de Jesus, enquanto significativo era a expressão do perdão, as criaturas queriam condenar porque a lei determinava que ela fosse lapidada em praça pública. Então vieram para Jesus para que ele desse o veredito. Só que Jesus, expressão maior do amor, tinha complacência, tinha tolerância, tinha tudo para o semelhante. Então, ao invés de condená-la, ele reverteu a situação, como que clamando pelos que participaram do delito com ela, ou com ela. E instigou a consciência dos que estavam ali querendo fazer justiça. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque é fácil. Ele reverteu a situação. Para nós, seres humanos, quando vemos as situações com o avanço moral, intelectual que temos, muitas vezes vacilamos. Analisamos as situações e achamos que é digna de condenação. Mas Jesus não se permitiu isso. Instigou a consciência de cada um para que a complacência estivesse presente, mas também não foi conivente com o erro. Porque o erro da qual ela cometeu, embora fosse passível de perdão, havia uma necessidade, sim, de arrependimento dela e reparação por parte dela. E ela se foi, aquela situação terminou. Ao final do dia,
parecia que tudo estava esquecido entre os seus apóstolos, mas aquilo fomentou na sociedade naquele momento. Porque era uma situação adversa a tudo o que aquelas criaturas entendiam como lei. Há um desdobramento desse fato, e ele é narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues. Ela diz que naquela noite, quando Jesus estava reunido com os apóstolos, ela procurou Jesus para que pudesse expressar a ele ou justificasse porque tudo aquilo houvera cometido, muito embora ele já houvesse recomendado a ela: vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Mas foi insuficiente, ela queria ouvir mais. E procurou Jesus. Começou o diálogo com Jesus pedindo-lhe perdão pela intromissão no seu momento de descanso, de atenção para os seus apóstolos. E aí Jesus dispensou o perdão solicitado por ela, dizendo que o perdão solicitado a todos aqueles que têm como diretriz a atenção, o dever de servir, ele se torna desnecessário. E deixou ela à vontade para que ela pudesse falar. E ela reconheceu o seu erro e tentou se justificar, dizendo que o marido, passados os primeiros momentos da novidade conjugal, voltou à vida como se fosse uma vida de solteiro. Voltou aos prazeres, buscar os amigos, as noitadas. E, como toda situação induz as criaturas a pensarem na situação que está vivendo, nas necessidades, e ela fomentada pelo desejo, apareceu o lobo voraz. E ela dizendo a Jesus que relutou muito antes da queda, mas, fragilizada, carente, não conseguiu deter os anseios do desejo. Mas Jesus não a condenou por isso. E lhe disse que todo o mal cometido era necessário uma reparação. Exatamente como a doutrina nos diz. Que era preciso que ela buscasse interiormente o seu equilíbrio e melhorasse os seus anseios para que ela retomasse a sua vida e buscasse a diretriz da luz. Só que ela se disse abandonada pelo marido e que não sabia para onde ir, não tinha diretriz. E pediu a Jesus que pudesse segui-lo, pudesse acompanhá-lo. E Jesus, meio que entendendo que isso não é troca de favores. A gente faz o bem pelo bem. Não há necessidade que as pessoas nos sigam pelas nossas verdades. E assim, disse a ela, de que ela seguisse, que ele estaria com ela por todos os cantos, desde que ela necessitasse do achote de luz que ele estava oferecendo. E que o Pai que provê a todos nós, certamente a proveria de momentos em que ela poderia buscar a reparação. E ela seguiu, confiante. 2 decênios se passaram e
ela encontrou a maneira de se recompor na vida, doando-se para aqueles que realmente precisavam pela necessidade do corpo, mas de uma outra forma. Aquelas criaturas sofridas, aquelas criaturas decaídas, atingidos pelas enfermidades graves, e não eram poucas. E ela ficou ali aquele período naquela casa, onde as criaturas que ali frequentavam não a repudiavam. Pelo contrário. E um dia trouxeram a ela um homem que trazia o rosto todo deformado pelas chagas, o corpo todo em feridas. E ela começou a cuidá-lo. E começou a lhe falar das verdades de Jesus. E ele a interrompeu, perguntando: você conhece ou conheceu esse de quem você fala? E ela disse: conheci Jesus. Ele me salvou. Ele que fez isso que eu sou hoje. Ele me transformou com a sua confiança no momento em que eu errei. E ele falou: eu também ouvi falar desse Galileu. Ah, você ouviu e não o seguiu? Não. Quando tive vontade de ir até ele, me decepcionei com ele. Puxa, mas o que Jesus fez de tão grave a você, que ele merece essas palavras que você disse? E ele falou a ela que ele perdoou a mulher que ele tanto amara e que a traíra. E que ele não conseguia entender, porque Jesus não lhe dera nenhuma explicação. E ela percebeu que aquele homem era aquele a quem ela havia traído. Porque ele lhe falou que a mulher que o traíra, a quem Jesus perdoara, que ele a abandonou e que ele passou por aqueles longos anos tentando encontrá-la e nunca mais encontrou. Só que diante dela estava aquele homem. Ela tomou da mão dele e lhe disse: não se importe com as coisas que você pensa ou com as dores que experimentou. Porque hoje nós ambos encontramos Jesus e cuidou dele. A expressão do perdão veio através do amor. Jesus era instigado a todo momento. O jovem que o procurou, perguntando: Senhor, o que eu faço? A quem vem me esbofeteia a face. Jesus lhe responde: perdoa, e oferece a outra que não foi atingida. Como, Jesus? Como ter forças para isso? Porque, meu jovem, o agressor é um descontrolado. E a raiva
a reação é o pior remédio para quem está nessa situação, porque pode tornar um momento trágico. E o jovem ficou sem entender. Outros vieram perguntar, o ancião perguntou a Jesus o que fazer com aqueles que nos chacoteiam o tempo todo. E Jesus responde: estes são espíritos infantis que não aprendeu ainda o que é o amor pelo semelhante. Aquele outro homem que veio lhe procurar, perguntando: Jesus, como aceitar o semelhante quando ele nos calunia, nos difama, nos trai? São coisas que, ao meu ver, são imperdoáveis. E Jesus, mais uma vez, mostra que a grandeza daqueles que nos fazem, daqueles que perdoam isso, é entender que se estes fazem isto a nós, é porque nós não soubemos transmitir a eles o amor que lhe temos. Olha a expressão de Jesus. Aqueles que nos difamam, que nos traem, são exatamente aqueles que nos odeiam porque não percebem um outro sentimento maior de nós por eles. Porque quando eles percebem, eles se curvam e se voltam para nós. São grandezas de propósitos que nós ainda estamos aprendendo dentro da doutrina espírita. Quando li o livro há 2000 anos e pude perceber a vida experimentada por Lívia Lentulha, a esposa do senador romano Públio Lentulus, que, por ter a esposa como fiel seguidora do Cristo, a repudiou do leito conjugal por 25 anos. E ela nunca reclamou, nunca disse absolutamente nada, nunca o ofendeu, nem tampouco o traiu. Sempre procurava ser bondosa, atenciosa, naquele limite de respeitando a necessidade imposta pelo senador da separação, embora vivessem no mesmo lar. Mas ele não. Ele se permitia as licenciosidades promíscuas de noitadas, mulheres, e ela a tudo tolerou. Mas ela foi fiel a todos os seus deveres como esposa e também fiel ao Cristo. Um dia, após sair de uma explanação cristã, elas foram pegas, ela e a escrava Ana, que estava com ela, foram pegas pelos soldados de Tigelino e foram preparadas para serem levadas ao circo. Quando um dos soldados reconheceu como esposa do senador, a libertou, mas ela, imediatamente, trocou as vestes com a empregada.
e foi no lugar da escrava para a arena. Quando ela foi colocada na arena, que ela ficou de frente ao senador, que estava sentado do lado do imperador. Quando ele a viu, já era tarde. Os leões a devoraram. Só restou na arena o camafeu, que lhe houvera presenteado no dia das núpcias. Públio Lentulus, ele narra, como Emmanuel, a sua trajetória depois desse episódio. Foram séculos vividos se preparando para que ele pudesse se recompor e perdoar a si mesmo. Porque nós também necessitamos do auto-perdão. Ele experimentou profundos momentos no plano espiritual e iniciou a sua trajetória para reconstituir tudo aquilo que ele perdera ao lado de Lívia. Então ele narra esse episódio no livro Há 2000 anos. No livro seguinte, 50 anos depois, ele narra uma das experiências reencarnatória. Posteriormente, no Ave Cristo. Em renúncia, ele vai combinar, como o padre Manuel da Nóbrega, vindo ao Brasil, e com Anchieta, na Bahia, ajuda a instruir, a fazer crescer, a combater todos aqueles que se acercavam de silvícolas naquela região. E ele veio a desencarnar ali com beriberi, uma doença que afeta os músculos, principalmente os músculos inferiores, provocando uma série de sintomas desagradáveis no organismo, para reconstituir diante daquela necessidade do mal que ele cometera e que a partir dali ele houvera se perdoado. São experiências que as criaturas vivenciam na caminhada evolutiva, por vezes por necessidade, mas que muitas vezes não sabemos compreender, mas tem que estar implícito em nós esse amor que Jesus nos ensinou, trabalhado interiormente para que ele seja suficiente para nos auto-perdoarmos quando tivermos necessidade, reconhecermos os nossos erros, perdoarmos o nosso semelhante com a complacência dos seus erros, compreendendo que são espíritos em caminhada evolutiva, suscetíveis a erros como nós, mas que todos juntos, dimanando esse sentimento de amor, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou, haverá de surgir a verdade, o reconhecimento da expressão maior do perdão. Então, para encerrarmos, gostaríamos de lembrar uma citação de Bezerra de Menezes, de uma colocação linda, maravilhosa, em relação à situação que nós vivenciamos muitas vezes por semelhante e da qual não temos a coragem de agirmos tal qual ele diz, quando ele se dirige a Jesus rogando: Senhor, eu te peço, todos te pedem pelos que choram. Eu te rogo, me deixa pedir por aqueles que fazem as lágrimas caírem.
Todos te pedem por aqueles que sofrem. Eu ouso pedir-te por aqueles que fazem sofrer. Todos te pedem, Senhor, por aqueles que são vítimas da violência, do desamor. Mas hoje eu quero te implorar pelos algozes, por aqueles que fazem e causam a dor dos seus semelhantes. Me deixa, Senhor, hoje, rogar-te pelos algozes. É uma inversão de valores. Pedir pelos que causam o mal, porque são estes os necessitados, não aqueles que talvez como nós tenhamos um pouco de amor para compreender suas necessidades. Que possamos fazer essa reflexão em nossas vidas. Muita paz em Jesus.